Boa tarde, em nome do Jornal Gazeta, estamos aqui na Climed, que é a clínica de Dr. Gustavo Veloso Lages. Vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, eu acredito que de pouca informação para as pessoas, por isso que a gente trouxe esse tema aqui para fazer essa entrevista. Vamos falar hoje de neuroestimulação. Dr. Gustavo, boa tarde. É um prazer estar aqui na sua clínica para a gente conversar sobre esse assunto, né? Pouca gente sabe, e trazer essa informação para os telespectadores. Existe uma forma de tratar várias doenças diferentes que é através da neuroestimulação. Como que funciona? O que é uma neuroestimulação? A neuroestimulação se baseia no implante de um eletrodo a nível medular ou a nível cerebral. E esse eletrodo ele vai inibir ou estimular alguma região para tratar uma determinada doença. Explica assim para a gente como que funciona isso na prática. Então, de forma prática, hoje um paciente com a doença de Parkinson, por exemplo, ele vai ter uma área do cérebro que vai estar inativa ou com pouca função. E o paciente vai ter alguns sintomas, como a rigidez, a falta do movimento, a dificuldade de locomoção. A neurocirurgia funcional vem conseguindo implantar um eletrodo em uma região determinada do cérebro, estimula aquela região a voltar a funcionar, de uma forma assim leiga dizendo. Ou seja, a gente consegue dar uma certa vida para aquela região que estava em inatividade. Ou quando uma região está hiperexcitada, no caso de um paciente com dor, a gente consegue inibir ela, fazer um estímulo de inibição. Existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? E se existe total cura para a pessoa que faz esse tratamento? Hoje em dia, as doenças neurológicas, principalmente na área que a neurocirurgia funcional atua, a gente não consegue dar cura, mas a gente consegue hoje prover qualidade de vida para o doente. Um paciente que tem dor crônica, uma dor muito intensa, normalmente a gente não consegue zerar essa dor, acabar com ela, mas a gente consegue dar qualidade de vida. Ele consegue retornar às suas atividades, tanto trabalhistas quanto funcionais. Ele consegue ter uma vida muito melhor. No caso da doença de Parkinson, é uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, o cérebro em si, e por falta de um neurotransmissor. Essa doença ela vai progredir, mas a gente consegue dar mais tempo para esse paciente. Ele consegue ter mais tempo com atividades da sua vida, sem ter um comprometimento tão grave. Hoje, a neuroestimulação praticamente não tem contraindicações, a não ser infecção vigente. Hoje você consegue fazer em qualquer idade. São raras as exceções que você não consegue fazer hoje um implante de um neuroestimulador. Doutor, e quais são as principais doenças que podem ser tratadas através da neuroestimulação? Se você dividir o corpo humano, praticamente todas as doenças, em toda a região, todo o corpo, a gente consegue atuar de alguma maneira. Vamos dar alguns exemplos. Hoje o crânio, a doença de Parkinson, a gente consegue fazer um controle dos sintomas da doença, tanto da rigidez quanto do tremor. Pacientes que têm dor de cabeça refratária, que já fizeram vários tratamentos multidisciplinar com seu neurologista e ainda não conseguiu o controle da sua doença, a neuroestimulação do nervo occipital consegue prover, na grande maioria, uma qualidade de vida. Pacientes que têm uma dor pós-operatório de coluna, de hérnia de disco, que tem uma dor na perna ou uma dor no braço, a gente consegue estimular para inibir aquela região, para aquele estímulo acabar. Pacientes com dor no peito, mulheres que sofrem de endometriose, que têm dores abdominais baixas, intensas, a gente consegue também atuar inibindo aquela região para ela parar de doer, ou pelo menos diminuir a intensidade daquele estímulo. E a nível de ciência, como que está esse tratamento no Brasil? Muitas pessoas já se beneficiaram desse tratamento. No geral, aqui em Montes Claros, também como que tem acontecido? E qual que é o futuro desse tratamento? Eu estou há 1 ano em Montes Claros, o tratamento já está bastante evoluído nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu venho de São Paulo, já está bem deflagrado na sociedade. Agora, em Montes Claros em si, ainda é pouco divulgado, é de pouco conhecimento, tanto médico quanto dos doentes em si, que aquela terapia existe. Existem alguns pacientes que já fizeram a cirurgia, a neuroestimulação medular, e já tiveram uma ótima resposta, graças a Deus. A nível de futuro,
em uma reportagem recente do Fantástico, mostrando que acredito que seja a recuperação de um problema de coluna. A recuperação de um paciente que sofreu um trauma de coluna, que perdeu o movimento das pernas ou do braço, ou um pós-operatório de um AVC, ou simplesmente um AVC isquêmico. Aquele paciente perdeu o movimento, a neuroestimulação, o futuro dela, no meu ver, vai ser de prover o retorno que seja parcial daquele movimento perdido, que antes era considerado permanente. O futuro indica que não vai ser mais permanente, pelo menos de uma forma parcial. Doutor Gustavo, fala para a gente um pouco sobre o seu dia a dia de trabalho, onde que o senhor atende, quem que é o doutor Gustavo aqui em Montes Claros? Eu sou Gustavo Veloso Lages, eu sou formado em neurocirurgia, me subespecializei em neurocirurgia funcional, atendo hoje no Hospital Dilson Godinho e no Hospital da Santa Casa de Montes Claros. Temos um ambulatório de dor nos 2 serviços, ambulatórios pelo SUS, gratuitos, que a população pode procurar de uma forma espontânea, não precisa de marcação via Secretaria de Saúde. Atendo em consultórios particulares, aqui na Rua Januária, na Climed. Eu gostaria de agradecer sua entrevista, foi ótimo, um assunto tão pertinente, tão importante, que pouca gente sabe, né, que a gente tem que estar informando mesmo a população. Muito obrigada por nos receber aqui, em nome do Jornal Gazeta, em sua clínica.